Meus amigos, domingão movimentado, hein? Domingão movimentado, muita coisa acontecendo na NBA, muita renovação sendo fechada, né? Muito contrato novo sendo assinado. Teve o Harden assinando contrato novo com o Clippers, teve o Randle assinando contrato novo com o Minnesota, teve o LeBron, né, optando por sua player option, né, e ficando no Lakers por mais uma temporada, pelo menos é a tendência, né? Porque já tá rolando papo de troca do LeBron, né? Tá rolando esse papo. Eu, particularmente, não acredito em troca do LeBron, mas é algo que tá sendo discutido aí na internet. A fala do Rich Paul sobre o LeBron querer competitividade, sobre o LeBron ainda querer um título, meio que tá dando uma alimentada nesses rumores de troca. Amanhã eu devo falar mais sobre isso no Switch TV Show, mas é algo que tá rolando. Mas o que é oficial é que o LeBron optou por sua player option e até novas informações ele fica no Lakers para essa próxima temporada. Mas enfim, tivemos essas negociações grandes acontecendo hoje, mas também tivemos algumas negociações não tão midiáticas, né? E aí, nesse vídeo, eu vou meio que dar uma passada em cada uma dessas negociações menos grandiosas e tal, né? Vou meio que dar uma compilada em tudo que rolou nesse domingo, fora, né, as grandes negociações que eu já fiz vídeo aqui no canal. Se quiser, é só dar uma olhada. Aqui eu vou focar realmente nas negociações que não geraram tanta repercussão assim, tá bom? Então, bora aqui para esse resumão. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal e ativa a notificação, tá? Essa semana vai ser uma semana de muita notícia saindo, até porque a Free Agency abre amanhã de forma oficial, então vai ter muita contratação, vai ter muita renovação sendo fechada. E se você quiser ficar atualizado, mano, aqui é o lugar para você se atualizar. Ah, Luiz, eu não tenho tempo de ficar acompanhando as notícias, eu não tenho tempo de ficar no Twitter o dia inteiro. Irmão, é só ativar a notificação aqui. Porque sempre que sair alguma negociação, algum contrato fechado, eu vou comentar aqui no canal, né? Vou comentar aqui. Ah, Luiz, mas saiu tal negociação e você não falou aqui no canal. Calma. Em algum momento do dia eu vou falar. Em algum momento do dia eu vou falar. Eu posso não falar na hora, mas eu vou falar em algum momento, como agora. Ah, Luiz, por que você não falou da renovação do Bob Portis? Por que você não falou da renovação do Jane Williams com o Thunder? Porque eu tava compilando pra falar tudo agora, no fim do dia. Negociação grande, negociação gigante como a do Harden, como a do Randle, como a do LeBron, eu vou falar na hora. Vou falar na hora, né? Agora, essas menorzinhas, eu posso não falar na hora, mas eu vou, em algum momento do dia eu vou falar. Então, ativa a notificação, porque aqui você vai ficar sabendo de tudo que rolar na liga. E nesse momento de abertura de free agency, irmão, conteúdo aqui não vai faltar. A abertura de free agency é sempre loucura aqui no canal. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe como que é a brincadeira aqui em abertura de mercado. Então, ativa a notificação que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Certeza, tenho certeza, tá bom? Então, chega de enrolação e vamos lá, cara. Ó, vamos abrir esse compiladinho aqui falando sobre a renovação do nosso mano Bob Portis, né? Bob Portis assinou um novo contrato com o Milwaukee, contrato de 3 anos, no valor de 44 milhões de dólares. Um contrato que, na minha opinião, mano, é bom demais pra Milwaukee, tá? Né? 44 por 3 anos dá, em média, 14,6 por temporada. Um valor, na minha opinião, super justo e que condiz com a entrega do Bob Portis. O Portis, ele não é nenhum craque, não é nenhuma estrela, mas é um cara, mano, que te entrega uma defesa boa,
te entrega energia e te entrega a bolinha de 3. É um bom arremessador de 3, né? Então, mano, acho que é um valor ok. É um cara que tá no Bucks há mó tempão, foi campeão por lá. É um cara que tem uma identificação muito forte com a torcida. Então, mano, manter ele por esse valor, eu acho super ok. E ainda mais se tratando de um Bucks que não vai conseguir grandes aquisições nessa off-season. Então, manter um cara como o Bob Portis por esse valor, pra mim, foi uma baita vitória de Milwaukee. Então, uma ótima jogada aí do nosso querido Milwaukee Bucks, tá? Uma outra negociação que aconteceu hoje, na verdade não é uma negociação, né? Mas um movimento que foi feito hoje foi o movimento do nosso Jimmy Neutron, né? O Duncan Robinson, que impressionante como ele lembra o Jimmy Neutron, declinando a sua player option. Ele tinha aí uma player option de 20 milhões de dólares e ele recusou, segundo o Charania, para negociar um contrato de longo prazo com o Miami, né? O Charania não deu muitos detalhes sobre esse novo contrato, sobre o tempo que eles estão planejando, mas deve ser um contrato de longo prazo. Eu acredito que deve ser algo de 2 a 3 anos. O valor é que eu ainda não tenho uma ideia definida. Pensando na produção do Duncan Robinson, cara, 16 milhões por ano, eu acho que estaria mais do que bem pago. Mais do que bem pago. Mas eu acredito que ele vai querer mais. Aí vamos ver se o Pat Riley, que é um dos maiores mãos de vaca que a NBA tem, vamos ver se ele vai conseguir dar uma baixada. Se fechar por 2, 3 anos, 15, 16 de média, acho que vai ser uma jogada boa de Miami. 20, 21 de média, aí eu já acho que vai ser meio que um overpay, porque o Duncan Robinson não é mais o mesmo Duncan Robinson de anos atrás, né? Se fosse o Duncan Robinson da bolha, aí valia super, valia até mais de 20, valia uns 25 por ano. Como não é o Duncan Robinson da bolha, é o Duncan Robinson já mais velho e tal, acho que 16 por ano estaria bem pago. Mas vamos ver amanhã, a gente deve ter uma atualização sobre esse novo contrato do Duncan Robinson, tá bom? Mas o que já é oficial é que ele está negociando um novo contrato, tá bom? Seguindo aqui, se tem gente declinando a player option, tem gente aceitando, né? E uma dessas pessoas foi o Kelly Oubre. Segundo o Charania, Kelly Oubre optou por sua player option de 8,4 milhões de dólares e vai jogar no Sixers nessa próxima temporada. Vai ficar no Sixers para essa próxima temporada. Claramente o que aconteceu aqui foi que o Kelly Oubre tentou um contrato maior e o Sixers disse não. Então, entre ir para o mercado e ficar onde está e tentar se valorizar para conseguir um contrato maior, Kelly Oubre optou por tentar um contrato maior no time onde ele está. Acho que é uma decisão correta por parte do Kelly Oubre. E pro Sixers é muito bom, porque mantém um cara útil por um valor, cara, baixo. 8,4 milhões. Para um jogador que te entrega 15 pontos de média com uma boa defesa e que ocasionalmente mata uma bolinha de 3, eu acho super ok. E pro Kelly Oubre também é bom. Fica num time onde ele tá acostumado, onde ele já tá há 2 temporadas, com um baita treinador. E ele vai ter a chance de se valorizar e provar que merece um contrato maior. Provar pro Sixers e provar pro mercado em si. Então acho que é uma jogada boa pra ambas as partes. E é um cara bom, velho. Eu gosto do Kelly Oubre. Gosto dele. O que falta pro Kelly Oubre é consistência. Mas os melhores dias do Kelly Oubre são muito bons. Ele é um cara bem útil quando tá bem. Então, ele aceitar essa player option de 8,4 milhões é uma boa para a Filadélfia e, como eu disse, é uma boa também para ele, porque ele vai ter a chance de se valorizar. Falando rapidinho sobre 2 movimentações que o Thunder fez. A primeira foi a renovação do Adjai Mitchell, né? O menino Adjai Mitchell renovou com o Thunder por mais 3 temporadas.
num valor de 9 milhões de dólares, né? Um valor muito baixo por um jogador que mostrou potencial, né? O Ajay Mitchell, nos minutos que ele teve, nos jogos que ele jogou, cara, ele se mostrou um cara bom, um cara útil pra caramba. E ficar com um cara desse, jovem, pagando 3 milhões de média, mano, pra mim, baita jogada de Oklahoma. E é um cara com potencial real mesmo de evoluir, mano. O Ajay Mitchell, ó, pegar aqui pra vocês. Ó. Cara, o Ajay Mitchell jogou 36 jogos nessa temporada. E, mano, chutou pra 38,3% pra 3. Teve quase 2 assistências de média, quase um roubo de bola de média. Um jogador bem útil, mano. Bem útil mesmo. Teve seus joguinhos no playoff, né? Então, mano, acho que é um cara legal, assim, um cara bom. E o Thunder mantém ele por um valor super baixo. Então, pra mim, uma jogadaça de Oklahoma. E uma outra jogada boa de Oklahoma foi a renovação do Jalen Williams, né? O Jalen, ele tinha aí uma team option. Existiam dúvidas, né, se o Thunder optaria por ficar com ele ou não. Mas o Thunder acabou optando por ficar com ele e renovou. Novo contrato do Jalen vai ser de 3 anos, no valor de 24 milhões de dólares, o que dá uma média de 8 milhões. Pra mim, velho, valor mais do que ok. O Jalen é um jogador que pro vestiário é muito importante, é um cara muito bom de grupo. Muito bom de grupo. E em quadra, ele ajuda. Claro, não é um cara que vai ser titular, a menos que Hartenstein e Chet se machuquem de novo, que eu torço pra que não aconteça, até ó, bater na madeira. Então, assim, ele não é um cara que vai ser titular, não é um cara que vai jogar todo o jogo. Vai ter muito jogo onde o Jalen não vai nem pisar em quadra. Mas, em jogos específicos, em contextos específicos, ele ajuda. Pô, na série contra Denver, cara, nos minutos onde ele jogou, onde ele teve que marcar o Jokic, cara, o Jalen fez um trabalho bom. Marcou bem o Jokic, matou suas bolinhas no ataque. Então, é um cara que tem qualidade, que tem utilidade. E é um cara muito bom pro grupo. E você precisa ter esse tipo de cara no time, não tem como. Esses caras precisam estar no time. Você precisa manter esses caras. São esses jogadores que mantêm o elenco unido. Então, para um time que acabou de ser campeão, cara, é importante manter esse tipo de jogador. É um dos líderes do vestiário, então acho que é uma renovação correta por parte do Thunder. E o valor, super tranquilo. Super tranquilo. Então o Thunder faz 2 movimentações que me agradam bastante. Movimentações boas para manutenção do elenco e que saíram, né, bem baratinhas. Gosto bastante do que o Thunder fez aqui nesse domingo. E para encerrar esse nosso compiladinho, comentar sobre a última renovação do dia, pelo menos até o momento, né, que foi a renovação do Jabari Smith, né? O Charana soltou agora há pouco que o Houston fechou uma renovação de 5 anos no valor de 122 milhões de dólares, uma média de 24,4 milhões. Né? Um contrato caro, mas que, na minha opinião, é um contrato justo. Né? Apesar do Jabari ainda não ter tido uma temporada nível All-Star, né? Como, por exemplo, o Jalen Williams já teve. Né? E eu falo do Jalen porque são 2 jogadores contemporâneos, né? Os 2 são do mesmo draft, né? Assim como o Chet também. Então, apesar do Jabari não ter entregado uma temporada do nível da do Jalen e nem do nível do Chet, eu acho que o Chet, né? Essa temporada do Chet foi bem melhor do que a do Jabari. Cara, o Jabari, ele mostrou qualidade. É muito claro que ele tem qualidade e é um cara de 22 anos. É um jogador super jovem com um baita potencial. Entendeu? Um baita potencial. E um jogador com as características do Jabari e com a idade dele, mano, não tem como.
vale mais de 20 milhões por ano. Tem jeito. Tem jeito. Então, eu sinceramente não acho um valor absurdo. Poderia ser um pouco mais barato? Poderia. Mas, mano, é o valor de um jogador jovem com o potencial que o Jabari tem, né? E nessa temporada, o Jabari mostrou uma certa evolução, não em estatísticas, porque em estatísticas, a temporada anterior do Jabari foi até melhor do que essa última. Só que o torcedor do Houston vai falar melhor do que eu. Tomada de decisão, maturidade. Mano, a gente viu um Jabari muito mais maduro nessa temporada. Muito mais consciente. Entendeu? E a tendência é que ele vai evoluindo mais e mais, ainda mais agora que ele vai ter a tutela do Duran. Pô, o Jabari vai crescer muito tendo o Duran do lado. Então, eu particularmente acho que é um valor correto. Acho que Houston fez bem aqui. E se o Jabari atingir o potencial que ele tem, mano, daqui 2, 3 temporadas, esse valor vai parecer uma pechincha. Né? Então, sinceramente, acho que Houston mandou bem. Era o correto a se fazer. E pro Jabari é excelente. Meio que ele ganha uma estabilidade importante para ele se manter focado somente em evoluir. Não vai ter preocupação de, mano, eu tenho que jogar bem para garantir uma renovação. Não, renovação já tá dada. Então ele vai trabalhar tranquilo e vai poder focar no que é importante, que é evoluir, atingir o seu potencial, né? Que é muito alto. Eu ainda acho que o Jabari pode atingir um nível realmente muito alto na liga. Então é isso, cara. Renovação que sim, pode assustar algumas pessoas, mas que pra mim condiz com a idade e com o potencial que o jogador tem. É isso. É isso, tá bom? Então, essas foram as negociações que rolaram hoje. Tivemos outras, como eu já falei. Teve a do LeBron, a do Julius, a do Harden. Teve a troca do Sexton pro Charlotte. Mas essas eu já falei durante o dia. Essas aqui eram as que eu ainda não havia comentado, mas agora já comentei, né? Fica aí o registro das minhas opiniões sobre essas últimas negociações. Amanhã, trabalho será, né, árduo. Né? O mercado abre, se não me engano, às 7 horas da noite, horário de Brasília. Eu sei que no horário dos Estados Unidos, no horário da costa leste, o mercado abre às 18. Agora, pro horário aqui do Brasil, eu acho que vai dar 19 horas. Mas enfim, amanhã eu confirmo com vocês. Admito que ainda tô meio perdido com a conversão de horário. Mas amanhã o mercado abre de forma oficial, então teremos muitas coisas rolando amanhã. Vai ser um dia cheio. E vou tentar trazer tudo pra vocês. Tentar não. Irei trazer tudo pra vocês amanhã. Então, quem não for inscrito, se inscreve. Quem não tem a notificação ativada, ativa. Porque amanhã e toda essa semana vai ser uma loucura, tá bom, bicho? Tava assistindo Luciano Huck agora há pouco, então tô com loucura na cabeça. Enfim, rapaziada, é isso. Obrigado. Boa noite aí pra vocês. E amanhã a gente se vê com mais conteúdo. Fechou? Tchau, tchau.